É o primeiro domingo do ano, irmãos. Hoje vai ser a primeira Santa Ceia do ano também. Irmãos, se nós entrarmos com um coração humilde, se nós mudarmos a nossa conduta, se nós mudarmos a nossa postura, nós vamos ter um ano mudado e abençoado. Então, queridos, preste bem atenção. Esteja atento naquilo que Deus tem preparado para você. Eu já peço para os irmãos que têm celular, coloque o seu celular no modo avião, para que você não seja tentado a olhar, para que você não seja tentado a ver as mensagens. Não deixe o inimigo te tentar. Então, já tome uma atitude de imediato. Irmãos, para nós entendermos o que é ter um coração humilde, nós precisamos compreender o que é humildade, esse termo humildade. Segundo o dicionário popular, Michaelis, ele diz que humilde é que dá aparência de humildade, moderno, simples, submisso. Humilde é isso, humildoso, humilde. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade, queridos, é a virtude que dá o sentimento exato da nossa modéstia, cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, passividade. Humildade é a virtude, irmãos, que dá o sentimento exato da nossa modéstia, cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade e passividade. Humildade é isso. Ser humilde. Talvez você esteja se perguntando, mas humildade é um caminho? Amados, humildade não é um caminho. O caminho é só Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus é o caminho. Mas, irmãos, eu e você precisamos buscar a humildade. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar para ter e ser, para ser e ter humildade. Pois se nós tivermos, irmãos, nós teremos a direção para as nossas bênçãos. Nós teremos direção para sermos abençoados. Jesus nos ensina lá em Lucas que nós temos que ter um coração como criança. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Nós tínhamos comentado há pouco. Se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, irmãos, receber o reino de Deus é o Cristo vivo que tem que estar nos nossos corações, verdadeiramente, irmãos, com um coração humilde, um coração simples. Nós temos que ter esse coração, irmãos, humilde. Muito mais do que uma criança, irmãos, nós temos que imitar o nosso Senhor Jesus. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que pensar como Jesus pensou. Nós temos que falar como Jesus falou. Nós temos que parecer com Jesus. Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Andem comigo, andem do meu lado. O jugo, irmãos, era aquele que colocava no boi. O boi manso, eu já disse isso para os irmãos, o boi manso é Jesus, o boi bravo sou eu e você. E o boi bravo, irmãos, se peleja, se bate de tudo quanto é jeito até ele parar, porque o boi manso é mais forte. Jesus, ele é mais forte do que nós. E se nós, irmãos, tomarmos o jugo dele e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, irmãos. Humildade, irmãos. Charles Regis Mansett, ele diz: um homem cheio de si é sempre vazio. Um homem cheio de si é sempre vazio. A mulher também. Um homem cheio de si é sempre vazio. Faça uma análise rápida de segundos na sua vida. Você é cheio de si? Você sabe mais do que os outros? Você é melhor do que os outros? Tudo que você faz é melhor do que os outros? Tudo que você fala tem sentido, que os outros falam não tem sentido?
você está sendo esse homem cheio de si, essa mulher cheia de si. Se isso está fazendo sentido, é porque você é cheio de si. E quando o homem é cheio de si, ele é vazio, porque falta Jesus. Um homem cheio de si não tem espaço para Jesus. Um homem onde ele sabe todas as coisas, ele é perfeito. Perfeito para ele, né? Jesus não tem espaço. Elben Lenz César explica que a prática da humildade é a arte de contenção e privação da soberba e seus semelhantes. O orgulho, a vaidade, a jactância, a altivez de espírito, a autossuficiência e a estima exagerada. Por sua natureza, a humildade tende a se alojar primeiro no íntimo, para só depois se exteriorizar. Irmãos, nós temos que cuidar. Elben disse justamente isso. Nós temos que praticar a arte da humildade. A arte da humildade é conter essas outras coisas, é impedir que essas coisas estejam agindo nas nossas vidas, é impedir, irmãos, que a soberba e os semelhantes a ela estejam, agindo nas nossas vidas. Quais são os semelhantes à soberba? O orgulho, a vaidade, a jactância, a altivez de espírito, a autossuficiência e a estima exagerada. Isso tudo, irmãos, faz parte de algo que Deus não quer para as nossas vidas. Isso tudo faz parte de algo que Deus, enoja no coração do homem, na vida do homem. Isso tudo é algo que Deus não quer para nós, porque é distante da humildade. Por sua natureza, a humildade tem de se alojar primeiro no íntimo. A humildade tem que estar no nosso coração, irmãos, para depois ela se exteriorizar. Humildade, irmãos, não é andar com roupa rasgada, roupa batida. Humildade, irmãos, não é andar com o sapato furado ou desgastado, e muito menos com a calça lá no meio da canela, ou um terno batido e surrado xadrez. Isso não é humildade. Isso não é humildade. A humildade não é a negação. Elben César, ele continua dizendo: a humildade não é a negação pura e simples de dons, capacitação e virtudes pessoais, mas o sentimento constante da necessidade de Deus para se ter uma vida de vitória sobre o pecado e sobre as circunstâncias, e cheia de frutos verdadeiros e saudáveis. Humildade não é a mera rejeição de prêmios e coroas, mas a transferência destes prêmios e destas coroas para quem de direito, como acontece com os 24 anciãos lá no Apocalipse, que está escrito lá em Apocalipse, queridos, 4, 9 a 11. Quando os 24 anciãos, eles depositam as suas coroas e adoram a Deus, eles adoram ao Senhor. Não é a humildade, irmãos, não é a autodesclassificação, não é a renúncia da inteligência, da sabedoria, da experiência, da força de vontade, nem do trabalho árduo, mas a associação disso tudo com os recursos que promanam de Deus. A humildade não é a inatividade, mas a atividade comandada e alimentada pela sabedoria e pela providência de Deus. Isso é humildade, irmãos. É você aproveitar tudo isso que Deus te deu, aproveitar tudo isso que você possa ter e colocar diante de Deus e falar assim, como o apóstolo Paulo disse: eu considero tudo isso como nada, para que a glória de Cristo seja aparente, para que Cristo apareça e eu não. Amados irmãos, nós podemos entender, queridos, então, que a humildade é um requisito de Deus, é um requisito que Ele mesmo, somente Ele, possa operar nas nossas vidas de forma significativa, irmãos. Vamos ver o texto de 2 Crônicas 7,14, um texto bastante conhecido, irmãos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, bem forte, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Humildade, irmãos, em nossas vidas provoca a manifestação poderosa dos céus na terra, irmãos.
Se nós tivermos um coração humilde, irmãos, não vai haver mudança na terra. Se o nosso coração for simples e humilde na presença de Deus, irmãos, lembre-se que humildade não é aquelas características apresentadas pela televisão, pela mídia televisiva. Não, irmãos, humildade, irmãos, é você pegar todas aquelas coisas, tudo aquilo que Deus tem te dado, todos os teus dons, toda a tua capacitação, toda a unção que Deus tem te dado, e colocado nas mãos dele e falar: Senhor, tudo isso é para a tua glória, Senhor, tudo isso é para o teu louvor, tudo isso, Senhor, é para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Stanley Jones, ele disse que a humildade é o primeiro passo para encontrar a Deus. Quando a vaidade finda, o poder começa. Aleluia, glória a Deus. Que a humildade, irmãos, é o primeiro passo para encontrar a Deus. O contrário é verdadeiro. Quem não é humilde é o passo contrário para distante de Deus. A falta de humildade, irmãos, nos distancia de Deus. Então a humildade é o primeiro passo para encontrar a Deus. Quando a vaidade, irmãos, quando o orgulho, quando o eu, quando a arrogância finda na nossa vida, o poder de Deus começa a emanar em nossos corações, em nossas vidas. O poder de Deus, irmãos, é provocado quando nos humilhamos. O poder de Deus em nossas vidas, ele é provocado quando você se humilha. Quando eu e você nos humilhamos, como está escrito lá em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se humilhe, irmãos, perante as mãos do Senhor, se humilhe na presença do Senhor. Quantas pessoas se humilham na presença de pessoas, de autoridades públicas, mas na hora de se humilhar na presença de Deus, a sua cerviz é dura, a sua coluna não se dobra, o seu coração é duro. Por quê? Porque não se humilha na presença de Deus. Se humilha na presença de pessoas poderosas aqui na terra, com dinheiro, com condições financeiras, e na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir, não consegue se humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que é ter um coração humilde, irmãos? O que é ter um coração humilde? Ter um coração humilde, irmãos, é reconhecer a dependência total de Deus, é reconhecer que você depende totalmente de Deus, é reconhecer, você reconhecer, irmãos, que diante de Deus, diante das pessoas, que você depende dele plenamente. Mude. Um dos evangelistas que Deus usou poderosamente, irmãos, ele disse assim: eu sou semelhante a uma vasilha furada, preciso estar sempre debaixo da torneira. Eu e você, nós precisamos ser essa vasilha furada, temos que estar debaixo da torneira, debaixo da presença de Deus. Nós precisamos estar debaixo, irmãos, de onde está escorrendo o óleo de Deus nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos estar debaixo do Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Isso é dependência, irmãos, isso é humildade. Quando Deus vê dependência, irmãos, quando Deus vê que eu e você dependemos, ele se manifesta nas nossas vidas, ele se manifesta na nossa terra. Quando Deus vê, ter um coração humilde, irmãos, além de reconhecer a dependência total de Deus, é ter uma visão apropriada de si mesmo, é você conseguir se enxergar e ver quem que você é. Você já conseguiu perceber quem você é? Quando nós temos a visão correta de quem Deus é, nós vamos conseguir ver quem nós somos de verdade, irmãos. Quando você reconhece a Deus, quando você sabe quem Deus é, o que Ele é, você reconhece quem você é. Quando o profeta, quando o servo de Deus viu a Deus, o que ele falou? Miserável homem que sou, e agora quem vai me livrar? Eu estou perdido, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, o meu lado também, eu estou perdido, o que vai acontecer comigo agora? Queridos, quando nós reconhecemos a presença de Deus, quando nós percebemos, irmãos, conhecemos quem Deus é, nós vamos conhecer quem nós somos, nós vamos saber quem nós somos. O apóstolo Paulo em Isaías, ele diz assim lá em Romanos, e depois em Isaías: miserável homem que sou, que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?
Isaías 6,5 diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quando nós sabemos quem somos e quem é Deus e o que Ele pode fazer, o céu atua de forma poderosa em nosso ser, em nossa vida, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem Deus é, nós precisamos reconhecer quem Ele é nas nossas vidas e o que Ele pode fazer em nós, irmãos. Deus pode fazer. Ter um coração humilde, irmãos, é manter a atitude no serviço aos que nos cercam, na dimensão da graça de Deus e da misericórdia divina. É manter, irmãos, a atitude correta no serviço, irmãos, servindo as pessoas, na dimensão da graça. Quando nós olhamos para a graça de Deus, irmãos, quando nós olhamos para com as nossas vidas, nós somos lembrados, irmãos, e advertidos que Deus nos amou de uma forma muito especial. Você já prestou atenção nisso, irmãos, que Deus te amou de uma forma especial? Deus te escolheu, Deus te chamou. Somos lembrados, irmãos, que a sua misericórdia, que a misericórdia de Deus nos livrou de tudo que de fato nós merecíamos. O que eu e você merecíamos, amados? Pela nossa condição, pela nossa conduta, pelo que nós somos, pelo que nós éramos, o que nós merecíamos, irmãos, era a morte. O que nós merecíamos, irmãos, era perecer, era ser jogados no inferno. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, nos livrou de tudo que de fato nós merecíamos, irmãos. Nós merecíamos a condenação eterna, e Ele nos livra, irmãos, se o nosso coração está ligado a Ele. Nós estávamos condenados, irmãos, preste atenção nisso. Nós estávamos perdidos, indo para o inferno, mas a graça de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, irmãos, nos alcançou, e nós somos lembrados que foi Deus que nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo, irmãos, para morrer no nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. É Ele, irmãos, é Ele. Ele nos deu o seu amor, irmãos. Ele nos deu o seu perdão, Ele nos deu o seu livramento, Ele nos deu a sua salvação. É Ele quem nos capacita, irmãos, e nos torna úteis. É Ele, é o nosso Deus, é o nosso Senhor que nos capacita, irmãos, e nos faz úteis no seu reino, e nos faz úteis na sua casa, irmãos. Nós temos que ter um coração humilde, irmãos, para entender isso, que nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Ter um coração humilde, irmãos, é reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. Ter um coração humilde, irmãos, é ter uma visão apropriada, é saber quem você é. Mas antes de saber quem você é, você precisa saber quem é Deus, e depois você vai reconhecer quem você é. Ter um coração humilde, irmãos, é manter a atitude de servo, de servir as pessoas que estão ao teu redor. Porque você é bom? Não, é porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus te alcançou. É por isso. Agora, irmãos, nós sabemos o que é ter um coração humilde. Agora, o que nós precisamos fazer? O que a humildade produz em nós? O que essa humildade que nós precisamos ter, irmãos, produz em nossas vidas? A humildade, irmãos, produz uma perspectiva correta da vida. A humildade, como nós vimos, ela possibilita ter uma visão apropriada de nós mesmos. Se nós olharmos para baixo, irmãos, do que somos, isso é ingratidão. Se nós acharmos que somos menos do que somos, é ingratidão para com o nosso Senhor, por causa da sua graça. E se nós olharmos para nós, acima do que realmente somos, é pura soberba e desprezo da misericórdia divina. Essa misericórdia, irmãos, que nos livrou da morte eterna. Essa misericórdia, irmãos, que nos deu vida. A humildade nos fornece a ideia exata de nós mesmos diante de Deus. A humildade, irmãos, te mostra quem você verdadeiramente é diante de Deus. É isso que a humildade faz. A humildade nos deixa saber que o Senhor é quem dá o poder facilmente, e Ele também pode tirar. Que aquilo que
você tem hoje, você pode não ter amanhã. Humildade é reconhecer isso, irmãos, que tudo que está nas tuas mãos é de Deus. Você tem hoje, mas se Deus tirar amanhã, você vai continuar adorando a Deus, você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar louvando ao Senhor. Hoje você tem saúde, hoje eu tenho saúde. Se amanhã nós não tivermos mais saúde, nós vamos continuar servindo a Deus. Irmãos, pode falar quem quiser, irmãos, mas nós temos que admirar e temos que orar muito por eles, o Leandro e a Dani. Nós temos que admirar isso, irmãos. Nos momentos mais difíceis eles falam assim: pastor, ela é do Senhor Jesus, eu não quero, mas que Deus faça o que Ele quiser. Irmãos, nós temos que ter a perspectiva apropriada na nossa vida, irmãos. Nós temos que ter humildade, irmãos, é saber quem Deus é, que é Ele que possibilita o que temos e o que pode tirar também. A humildade produz o fim das comparações, irmãos. Preste atenção nisso. Preste atenção. A humildade produz o fim das comparações. Irmãos, as pessoas aí fora são medidas pelo que tem. Se tem uma camisa boa, se tem uma calça boa, se tem um sapato bom, se tem um carro bom, se é o carro do ano, se está no carro da moda, se está na roupa da moda, aí sim. Se somos humildes, a humildade produz o fim das comparações. Não é a roupa que nos faz, irmãos. Não é o carro que temos que nos faz. Não é a casa que temos que nos faz. Não é nada que possuímos de material que nos faz, irmãos. Nada. Ter é bom, irmãos, ter. Mas nada disso pode nos fazer. Se está fazendo alguém, é falta de humildade. É orgulho, é soberba, é alto, esse alto, é o seu alto, é o seu ser. Não é a humildade. A humildade produz o fim das comparações. Somos medidos, irmãos, pelo chamado de Deus para com as nossas vidas. Não é o que fazemos que serve de medida, irmãos, mas é sim o chamado de Deus. Não é o que você faz, mas é o que Deus te chamou para fazer. É o que Deus te chamou, irmãos, para fazer. O que fazemos tem o mesmo valor que o nosso irmão ao lado, irmãos. Preste atenção. Fala para o teu irmão ao teu lado aí: o que eu faço? Olha para ele e fala assim: o que eu faço tem o mesmo valor do que você faz, se for na presença de Deus, se for correto e se for certo. O que nós fazemos, irmãos, tem o mesmo valor. Você não pode, eu não posso comparar do que o que eu faço é melhor do que o do irmão. O que eu faço porque eu sou pastor é melhor do que o que o membro faz. Não, irmãos, para Deus não tem isso. O que nós fazemos, irmãos, é igual do nosso irmão ao lado. Uma vez que nós estamos apenas obedecendo, irmãos, ao chamado que nós recebemos de Deus, nós estamos apenas cumprindo o que Deus falou para nós fazermos. Veja bem, irmãos, a humildade compara o nosso caráter com o caráter de Jesus. A humildade nos impede de comparar com os outros. Se você tem o caráter de Cristo, você não se compara com ninguém. Você não é melhor do que ninguém, porque Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Jesus lavou os pés. Jesus ensinou os seus discípulos. Ele falou assim: veja o que eu estou fazendo, façam a mesma coisa. Jesus se humilhou. Jesus teve uma morte de cruz, irmãos, por nós, pecadores. Jesus foi essa pessoa que eu e você precisamos ser iguais. Quando me comparo com Cristo, irmãos, descubro que o quê? Descubro que eu sou devedor, irmãos, que estou abaixo do padrão. Quando eu me comparo com o que Jesus é, eu descubro que eu sou menos do que deveria ser.